baseando, fundamentando no Espiritismo, nessa doutrina que procurou sempre, através das ideias desse plano espiritual superior, e de Allan Kardec, que foi a reencarnação do bom senso, da ponderação. Então, esse estudo, quando a gente fala em corpo e fala em alma, nós vamos perceber o bom senso, a ponderação. E essa ideia de equilíbrio, de observar a necessidade e atender a cada a cada parte da nossa vida, seja a alma, seja o corpo, nós vamos perceber nessa doutrina espírita o esclarecimento para que nós possamos pautar a diferença entre cultivar, né, no sentido do culto também, e do cuidado, de cuidar. A diferença de cuidar e de cultuar um corpo. A grande linha, né, de equilíbrio é que todos nós somos chamados na vida. As provas da vida nos chamam para buscar ter equilíbrio e bom senso. Então, nós vamos buscar raciocinar em termos desse equilíbrio. Então, todo esse tema, cuidar do corpo e do espírito, sempre foi o grande diferencial entre aquele que é religioso e aquele que não é religioso. Então, o que se dizia na Idade Média? Na Idade Média, se dizia, a alma pertence a Deus e o corpo pertence ao diabo. Corpo é coisa do diabo. Então, essa necessidade de menosprezar esse corpo como grande vilão e responsável pelos nossos desequilíbrios. Como se nós dirigíssemos um carro ou embriagados ou sem habilitação e esse carro viesse a dar um prejuízo ou causar um acidente, um dano, e nós fôssemos lá pegar um martelo e bater no carro, como se esse carro fosse o culpado. Esse carro não é o culpado. O culpado fui eu. É como se nós pegássemos ali a mão que bate em alguém, que rouba, que lesa, e a gente ficasse batendo na nossa própria mão. A mão não tem vontade. Quem determina o que a mão faz é o meu espírito. Então, a mão, ela é um membro, ela faz parte do meu organismo que executa somente as minhas volições, as minhas vontades, as minhas determinações, os meus anseios, e todo o restante é instrumento. Quando eu estou num corpo, eu sento, eu observo o mundo de acordo com o meu tamanho, com a minha estatura, com as minhas necessidades. Da mesma forma, quando nós estamos dentro de um carro, nós raciocinamos dentro de uma máquina. A gente, quando olha um espaço numa vaga, eu não imagino um espaço pequenininho que dá o meu corpo. Eu imagino um espaço que deu o meu carro. Eu faço uma ultrapassagem não calculando a velocidade das minhas pernas, e sim a potência de motor do meu carro, ou a dificuldade desse carro. Então, nós raciocinamos quando estamos muito tempo dentro de uma máquina, dentro e como se fôssemos essa máquina. Passamos a ter esse tipo de raciocínio. Tanto como prevenção, como na hora da atuação. Da mesma forma é o corpo físico. Do momento que a gente vem para uma encarnação e recebe esse corpo físico, a gente raciocina dentro desse corpo físico. Mas nós não somos esse corpo. Essa é a diferença. Esse corpo não sou eu, esse corpo está comigo, é minha máquina, é o meu veículo necessário no planeta Terra. É um veículo. Ágil, lento, motor antigo, motor novo, problema no escapamento, enfim. É o veículo que eu tenho para estar aqui, me fazer ser entendida, vir aqui aprender, vir aqui trocar ideias, trocar experiências. Esse é o veículo que a misericórdia divina me concedeu. Então, a questão
a pergunta que é iniciada no Evangelho, nesse tema que Kardec propôs, é cuidar do corpo e do espírito. A perfeição moral consiste na tortura do corpo, ou seja, torturando o meu corpo, fazendo com que ele sofra. Eu tenho as minhas virtudes, eu alcanço as minhas virtudes. Então, nós vamos perceber duas escolas, duas filosofias. A primeira filosofia, né, que a gente pode entender como filosofia no sentido de uma ideia que é esposada por alguns, do materialismo. Que o homem vai vivenciar todos os gozos da matéria. O materialismo é matéria. Vale o que eu vivo hoje, vale o que eu tenho hoje. Não tem nada mais além da matéria. São essas pessoas que dizem assim, ó, o que você leva dessa vida é essa vida. Não tem nada depois. Aproveita. Morreu, acabou. Só tem a matéria. E nós temos que ter respeito, porque é uma maneira de pensar. Na vida a gente vai aprendendo a entender que é preciso respeitar cada criatura na sua condição e na sua filosofia de vida. Deus nos respeita até hoje, né? Então, se hoje nós já estamos começando aqui a falar em doutrina espírita, certamente ontem nós não falávamos. Então, essa questão do materialismo é que nada sobrevive após a destruição do corpo. Olha bem. Então, você vai começar a ver essas filosofias niilistas, né, que se escuta por aí. O nadismo, nada, não sobrevive nada. Os afetos, as pessoas que eu amo, nada disso vai sobreviver após a minha morte. Nada, não existe nada. A gente não sabe se essas pessoas, com todo respeito, quando a gente pensa assim, gente, como deve ser difícil, né? Ter uma vida que acredite no nada. A gente não entende qual foi o caminho que o espírito percorreu para ainda estar nessa tortura. Então, a pessoa vive para o corpo, para o excesso da matéria. Então, é quando começa a ter esse excesso mesmo. Nós vamos ver essas sociedades hedonistas, né? O que é hedonismo? É uma doutrina que considera o prazer como finalidade da vida. Sociedade hedonista. De vez em quando aparece no jornal o convite da sociedade hedonista em determinados fins de semana, determinados encontros que eles possuem. O que é a sociedade hedonista? É o prazer, a finalidade é o prazer. Vale qualquer prazer, todos os prazeres da vida. Você não pode ser limitado. Então, você vai ter os seus prazeres mais exacerbados. De vez em quando a gente ouvia a pessoa falar assim, põe, né, o seu animal para fora, bota o teu lado para fora, solta as frangas, solta o seu animal selvagem, enfim, solta o que você tiver que soltar. E a gente vai ver uma vez uma fala de Chico Xavier, e ele dizendo assim, eu quero domesticar o meu animal, não quero soltar não, eu quero aprender a domesticar. Então, depende do que a gente está querendo fazer. Eu também pretendo domesticar o meu lado animal. Porque soltar esse animal aí, todos esses prazeres, ao longo dessas encarnações, eu já percebi que não funcionou. Né? Aprender a domesticar esses anseios, esse lado inferior, é aqui a busca do espiritualista. Então, nós vamos perceber que essa matéria, quando a matéria é tudo, esse excesso à matéria é que vai dar origem ao culto. O culto à bebida, à comida. Então, a pessoa vai ter uma vaidade desmedida, né? Ela vai viver para a vaidade física, para as necessidades físicas, ela vai falar em comida, ela vai falar nesses sentimentos, nesses instintos mesmo de conservação, próprio ainda, né? De espírito que ainda está resolvendo necessidades primárias. Muito sexo, muita comida, muita bebida, local de proteção. Então, são esse tipo até de assunto, a gente percebe em algumas pessoas que têm um foco muito voltado para essas necessidades básicas. Aí essas pessoas que comem para viver. Né? Elas comem para viver e vivem, que a gente fala, para comer.
Aí ela começa a entrar naquela situação de viver mais para comer do que comer para viver. Ela começa comendo para viver e continua vivendo para comer, imaginando qual vai ser o prato do dia seguinte. Por quê? Porque ela quer saciar uma fome do espírito. E ela busca, através da alimentação, saciar o anseio da alma. É igual quando a gente fica assim numa geladeira, eu não sei o que eu quero comer. Você sabe que você quer alguma coisa, mas você não sabe o que é. Aí fica olhando a geladeira, você não quer comer nada, você está com sede. Você não aprendeu, foi beber água, né? Então, às vezes, a gente pensa que é uma coisa, é líquido. Então, da mesma forma, às vezes somos nós buscando. O que o Espírito é? O Espírito está com fome espiritual, de reflexões, de orações, de uma leitura, de um estudo. Isso é a fome do Espírito, de aprendizado. E a gente passa para o campo material esse desejo e começa, ou através da comida, da bebida, da área sexual, nos distrair. Porque a função disso tudo aí é uma grande distração. A gente costuma dizer que a criança lá nasce no bercinho, aí você coloca lá um móbile, né, em cima do bercinho, para quê? Para ela distrair. Pois se ela distraiu bastante com o móbile, você coloca uma chupetinha para ela distrair. Depois você, quando ela chega a uma determinada idade, você liga a televisão para ela se distrair e não te perturbar, não te ficar fazendo muita pergunta, não é assim? Aí nós vamos crescendo e daqui a pouco a gente vai para a rua para se distrair, a gente namora para se distrair, as relações sexuais são para se distrair, as pessoas fumam para se distrair, bebem para se distrair. Aí um dia a gente passa assim, nossa, quanta distração e uma solidão imensa, um desassossego. O que aconteceu? Porque às vezes a gente se distrai durante tantos anos que o encontro consigo mesmo e com as suas dores fica muito penoso. Não foi ensinado desde pequeno a ter momentos de reflexão, de procurar dentro de si o que está incomodando para ser trabalhado. Então, é uma vida de distração. Então, são essas pessoas que frequentam até religiões para se distrair. Elas ficam o dia inteiro na rua ou vão passear olhando vitrine para se distrair. Então, esse é um materialismo meio escondido. Está meio camuflado. Nós vamos perceber que quando a gente entende essa idolatria do corpo, nós nos escondemos nesse corpo. E quando a gente se esconde nesse corpo, tem que estar preparado para as agruras da vida. Por quê? Porque nós vamos envelhecer. O tempo passa para todo mundo. Imagina uma pessoa que cultua o corpo, a matéria como único, e começar a ver os cabelos embranquecer, as rugas vão aparecendo. O corpo não tem mais a mesma vitalidade, né? Isso é uma coisa assim, no outro dia nós estávamos conversando isso no trabalho. Às vezes a gente começa a correr, andar rápido na rua, mas o corpo já não responde, a nossa cabeça está indo lá, o corpo não. Ele não responde mais os nossos anseios. Nossa cabeça está ótima, a gente andava voando, está cheio de disposição, o corpo não mais. É o meu veículo. Que o modelo não é o último modelo. Tem modelos mais novos. Então, a gente tem que começar a adequar, né, a nossa cabeça em cima desse veículo. Eu não posso lá pegar, com todo respeito aos proprietários do Fusquinha 66, e tentar colocar ele numa estrada aí com a maior velocidade. Ele não vai mais, ele vai engasgar, tossir, né? É uma questão, a gente vai adequar, onde é que eu vou levar com esse carro, com a velocidade, qual a razoabilidade que eu necessito de tempo. Então, é assim que a gente passa a raciocinar com o nosso corpo, e entender que esse corpo tão cultuado, um mosquitinho, bota ele abaixo, que é o mosquitinho lá da dengue, que a gente teve esse exemplo aí. O que é esse império de corpo, de músculos, essa necessidade toda aí? Se um micróbiozinho sem gracinha nenhuma destrói umas muralhas, né, que se fazem de músculo.
Porque não tem mesmo esse poder todo, essa força não tem. Isso tudo é muito temporário, isso tudo é muito passageiro. Então, a gente tem que entender onde é que a gente está gastando as nossas energias, o nosso tempo e o que nós estamos nos distraindo em construir o quê? Castelos temporários, que vão ceder. Eu, outro dia, li, né, uma situação de uma senhora muito bonita, sempre foi muito bonita, de uma alta sociedade, a beleza como fundamental, e já numa idade mais avançada da vida, a dor que ela está passando, a dificuldade de passar pela idade, né? A dificuldade que está naquela cabeça de enfrentar as mazelas do corpo, que todos nós vamos enfrentar. Em relação ao corpo, a gente costuma dizer que a gente tem duas opções. Ou morre antes de envelhecer, ou envelhece antes de morrer. Você não tem outra. E o preço para envelhecer são as mazelas. E todos nós queremos até passar por elas, entendendo dessa maneira. Mas com uma cabeça, entendendo as fragilidades desse corpo. Senão a gente vai entrar na casa do desespero, procurando, né, todo dia problema, ou então se paralisando com o menor problema. Bora tocar a vida. Então, essa filosofia materialista, só matéria. Tudo é matéria. É o teu corpo, são as tuas necessidades básicas, né? É o teu culto mesmo, as tuas distrações. A outra filosofia, que vai bater de contra, assim, né, como lado oposto, é o ascetismo. É uma doutrina filosófica e religiosa que se baseia no desprezo do corpo e das sensações corporais. Então, você despreza o corpo e vive as sensações, né, e as suas sensações para viver como se isso garantisse a irradiação da alma. O que a gente lembra disso aí? Lá dos faquires, dos bonzos, né, dessas pessoas em suas religiões, os indianos, os católicos também, com os seus jejuns, com as suas penitências, as mortificações. Então, eu cometo lá um meia culpa, minha única culpa, e pego lá aquele instrumento de flagelo e começo a me açoitar. Nós já vimos isso em vários filmes, já lemos isso, acredito eu, que nós, né, pouco tempo passou uma minissérie sobre essa questão mesmo, dessas mortificações, desses flagelos, desse jejum, desse exagero, de pessoas que não tomam medicamento mais, né? Por quê? Porque o corpo é uma porcaria. E eu aniquilando essa sensação do corpo, a minha alma vai desabrochar. Então, a gente vai lembrar que essas pessoas falam também que a carne é fraca. Fala, a carne é fraca. A carne é carne. Ela é fraca, ela é forte, ela é musculosa, ela é branca, amarela, negra, dependendo da pessoa. Carne é carne. Quem é fraco ou quem tem má resistência, na realidade é o espírito, não é a carne. Então, nós vamos perceber que tem pessoas que buscam essa flagelação mesmo no tom do desespero. Como que se machucando esse corpo, ela fosse crescer, Era melhor que ela se privasse, né, de um alimento, de um excesso, e oferecesse a quem não tem na rua. Aí sim ela estaria fazendo uma coisa boa aos olhos de Deus. Deus não quer que ninguém se machuque. Olha, nós aqui que somos tão imperfeitos, né? Nós que temos tantas dificuldades ainda, qual de nós gostaríamos de ver um filho, um aluno, um sobrinho, quando não nos obedeceu, se cortando? Quem que em sã consciência iria querer ver uma cena dessa? Quer dizer, meu filho me desobedece, fica chateado com ele mesmo e vai lá e se machuca todo? Eu teria felicidade? Eu não teria, eu entraria em desespero como mãe, no sentido de, que isso, né? A gente quer que o outro aprenda, a gente não quer que o outro sofra. Se nós que somos assim tão imperfeitos, com tanta dificuldade,
queremos coisas boas para os nossos filhos, nossos sobrinhos. Que imagine Deus, que é Pai de amor e misericórdia. O que Ele nos... Ele quer a gente feliz, Ele quer a gente nos nossos limites mesmo, buscando pela compreensão, caminhar pelo amor. Se nós sofremos, não é porque Deus nos impingiu sofrimento nenhum, é porque nós buscamos a lei é que nós infringimos, é a lei da vida mesmo, é a lei de ação e reação. Não é Deus. Deus educa os seus filhos pelo amor. É um pai educador com amor. Então nós vamos perceber que esse se machucar para a alma crescer não é possível, não há bom senso, não tem ponderação. Então, entre essa alma e o corpo, não são, né, a gente poderia falar uma dicotomia, uma coisa separada, a alma e o corpo. Como se uma filosofia pudesse, vamos trabalhar só o corpo, ou uma filosofia, vamos trabalhar só o espírito, como fossem coisas apartadas. Não são. A alma, realmente, é o que eu tenho de mais importante. É a atenção maior da minha vida. Mas espera aí, se eu estou aqui, é porque eu estou num corpo. Então, eu tenho que cuidar desse corpo para me manter aqui o mais tempo possível e fazer o meu melhor. É como se eu soubesse que tenho que fazer uma viagem muito longa, até para ajudar alguém, e tem um carro. Eu não chego lá a pé naquele lugar, eu só chego com aquele carro. Então, me cabe, como motorista, cuidar daquele carro. Fazer a sua prevenção, olhar o freio, olhar o combustível, olhar o óleo, ver se aqueles pneus estão calibrados. Isso é minha obrigação. Aquele carro vai me servir para que eu vá lá naquele lugar e possa até ajudar uma pessoa. Então, eu não posso falar, deixa esse, o importante sou eu que vou lá levar o remédio. Espera aí, e se o carro não tiver em condições de me levar, como é que eu vou? Eu preciso desse carro. Ele pode não estar brilhando, mas ele tem que estar em condições de me atender na hora da viagem, não me deixar no meio do caminho. Porque uma coisa é ele não ter motor suficiente, combustível, que é a lei de Deus. Agora, outra coisa é ele parar por negligência minha. A parte que me cabe. É aquela expressão do Evangelho. Ajuda-te que o céu te ajudará. Faça a parte que te cabe. Então, tem a parte que me cabe. Agora, se eu não botar gasolina, não calibrar o pneu, eu estou querendo milagre. Aí, milagre não tem mesmo. Até porque eu estou afrontando as leis do Senhor. Eu estou testando. É diferente. Então, nós vamos perceber essa ligação, interligação de corpo e mente. Vocês já repararam que se eu estiver aqui com vocês, aqui com uma dor de barriga, uma cólica, o meu semblante vai mudar. Eu vou ficar com uma cara mais fechada. Se eu tiver com uma baita dor de cabeça, eu vou conseguir ficar gargalhando, rindo? Não, eu vou procurar um cantinho, né? Cada um tem a forma aí de resolver as suas dores. Da mesma forma, o espírito. O que a gente aprende, né? Desde a época do colégio? Mente sana, corpo são. Não é corpo são e a mente sana. É a mente sana, corpo são. Essa mente, quando ela está vibrando, irradiando positivamente, sã, com saúde espiritual. O que é saúde espiritual? O que é bom. Porque quem está bem, agrada. Quem tem saúde espiritual, agrada. Quem é doente, agride. Ninguém sã consciência ou espiritual agride ninguém. Então, entre essa agressão e esse agradar, é que está a diferença da nossa saúde e da nossa doença espiritual. Então, quando a minha mente está sã, quando eu estou sempre vibrando positivamente, procurando o lado belo da vida, tentando ser para o outro uma palavra de bom ânimo,
isso repercute em todo o meu ser, em meu corpo. Podemos ter os problemas natural da carne, da dificuldade desse motor, dessa máquina mesmo. Vamos ter, a partir de não sei quantos anos, a gente começa a usar óculos para ler para perto, não é? Geralmente é. Nós temos situações que começam numa determinada idade e sabemos que aparece. Mas hoje nós temos as prevenções, hoje nós temos a medicina. Graças a Deus nós temos uma série da medicina, da ciência aí progredindo para nos atender. Vocês imaginam antigamente que não tinha um analgésico, que não tinha aí uma anestesia para fazer uma cirurgia, não tinham esses aparelhos de exame. Hoje nós temos isso aí. É lógico que nós sabemos que não é facultado a todos, mas nós sabemos que já está aí para o nosso uso, para a inteligência do homem sendo colocada para prevenir os exames, né, de câncer de mama, de colo de útero. Essa parte preventiva, nós não podemos dizer que não mudou, melhorou muito. Melhorou muito. Então, nós sabemos que tem, quando esse espírito está depressivo, quando essa alma está muito melancólica, quando esse espírito está desassossegado, ele transmite para o meu corpo essas impressões, e esse corpo registra e somatiza em forma de doenças. São essas doenças que às vezes nós vamos trabalhar na cura, né? Passe de cura, o que a gente fala? Olha a cabeça, olha os seus pensamentos. Passe de cura, o plano espiritual, está organizando ali magneticamente, trabalhando a questão fluídica, renovando a energia, mas olha, a usina principal é a tua mente. Absorva esses fluidos, faça com que eles se mantenham no teu corpo, santifique-os dentro desse corpo. É a nossa parte. O Espiritismo, né, ele vem justamente ajudar, né, a ciência nessa demonstração de cuidado com o corpo e da alma, dessa integração mesmo, alma e corpo, que existe essa relação. Amai a vossa alma, está aí nessa lição que nós lemos hoje, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Então, o corpo é um instrumento da alma. A alma, o espírito, é ele que quer, é ele que tem vontade. Ele transmite para o perispírito, que é o nosso corpo fluídico, e quem executa é o nosso corpo. O corpo é apenas o executor da vontade do espírito. No livro Chico e Emmanuel, eu falo o nome do livro, olha. Tem uma parte de Chico Xavier que ele fala assim, olha que interessante, Chico Xavier contando um caso para o Carlos Batelli aqui. E agora, a disposição para viajar não mais me encoraja, porque se falo com o meu corpo que preciso ir ao encontro de nossos companheiros, em um determinado ponto, um tanto mais distante de Uberaba, ele responde, o corpo de Chico Xavier, olha só, ele responde calmamente aos meus rogos de cooperação e de apoio. Ele fala assim, o corpo do Chico, você pode ir no momento que você julgue oportuno, porque isso é um direito seu, mas eu fico à sua espera. Espero que você se distraia na excursão e se sinta muito feliz. No entanto, eu permanecerei aqui mesmo, aguardando a sua volta. Às vezes, né, Chico fala, nesse duelo verbal vai mais longe. Contudo, ele acaba ganhando, e devo aceitar esse dualismo em que o espírito otimista e bem-humorado precisa ceder às ponderações do corpo doente e, por vezes, muito abatido. Então, né, Chico tem essa possibilidade dessa observação, né, assim, sempre muito otimista. Quando o corpo fala para ele, vai, Chico, vai na tua excursão, sai com seus amigos, vai que eu fico aqui, que eu estou cansado, eu estou abatido, e o corpo sempre ganha. Ele quer ir. O que ele falava? Gente, eu estou bem, não se preocupem comigo, quem não está bem é o meu corpo. A gente precisa aprender a se desidentificar desse corpo.
Eu não sou esse corpo, eu estou nesse corpo. Então, tem gente que começa a se identificar com tudo, com o corpo, com o carro, com a casa. Isso é um perigo. Porque se arranham esse carro, a pessoa morre, porque arranhou ela. Arranhou o carro, meu filho, você não foi arranhado. Ai, mas eu não estou aguentando. Eu vou ter um treco. Não é assim que algumas pessoas falam? Bateu o meu... Ou então a minha casa. Ai, meu Deus do céu, olha que a minha casa está. Não, a casa não é você, o carro não é você não é o corpo. Vamos aprender a nos desidentificar para a gente não ficar, após o desencarne, aí grudado. Vamos aprender a desidentificar, a nos olhar o corpo, as suas necessidades de matéria. Ao corpo, mas não sou eu sou um espírito imortal. O meu projeto não é de 80 anos. O meu projeto não é de 95 anos, não. O meu projeto é de eternidade. Quem tem projeto de 90 é meu corpo. Eu não. Meu projeto é de eternidade. Então, eu sei o que eu não terminar agora, eu continuo depois, para mim é claro. Então, nisso, a gente entende que vai dar uma pequena pausa. Já viu a televisão de noite? Né? Vamos agora dar uma pausa. Nós temos que dar uma pausa, gente, para tomar reencarnol, para voltar melhor. Que tem coisas só que com recarnol, não vai ter solução. Então, porque é através desse corpo, né, que eu vou vir para cá aprender. É o veículo que eu tenho, eu preciso estar aqui. Passando por essas fases diferentes da vida, as provas diferentes da vida. Graças a Deus, né? Deus me permitiu esse corpo, de acordo com as minhas necessidades, de acordo com as minhas possibilidades, e com aquilo também que eu, como espírito, no momento lá da concepção, eu pude fazer esse corpo. Porque quando eu me uno, né, no momento de uma concepção como espírito, os meus pensamentos já de espírito é que atraem magneticamente as questões de DNA, as questões que vão ser, né, no meu corpo, prioridades, que vão ser ali os seus recessivos, que vão ser os seus genes, aliás, dominantes. Sou eu que busco, naquela concepção ali, na hora que eu vou formar o corpo. Como é que está a mente do espírito na hora da concepção? Um espírito que se sente culpado, cheio de remorso, um espírito cheio de problema, é lógico que ele vai acabar construindo um corpo e transferindo para ele a sua problemática. A gente é o que pensa ao longo do tempo. E pensar com força, não é pensando devagar, pensar com determinação. Nós fazemos essas construções. Nesse livro agora, o Evangelho de Chico Xavier, nós temos uma outra passagem, Chico, ele fala assim, eu sou fã, né, de Chico. Ele pergunta assim, desencarnar para quê? Olha a pergunta. Que às vezes a gente vai ficando cansado, né, da vida, às vezes a gente vai tendo nossas decepções, porque a gente quer colocar ficha onde não é para colocar, porque a gente acha que o outro é perfeito, esquece que o outro é ser humano como a gente, cheio de imperfeições, porque a gente esquece que o nosso único modelo, alguém que nunca irá nos decepcionar, é o Cristo. Às vezes a gente se esquece disso. Então, às vezes, a vida se torna um pouco pesada, porque a gente não entende a sociedade, porque a gente não entende os nossos parentes, porque a gente não entende os nossos amigos, porque a gente acha que vai se decepcionar porque a gente não aprendeu a olhar o outro como ser humano no planeta Terra. Se eu estou aqui, vocês estão aqui, é por afinidade. Somos todos matriculados nesse instituto de aperfeiçoamento. Com as nossas dificuldades, eu tenho, você tem, ele tem. E quando a gente entende isso, a gente quer ser respeitado nas nossas dificuldades, entende que para isso vai ter que respeitar a dificuldade do outro, senão nós não vamos caminhar com o mínimo de compreensão, vai ser uma caminhada ruim,
Então, a gente começa a respeitar o outro, como o meu mentor e o mentor de vocês respeitam os limites de vocês, como Deus nos respeita até hoje. Então, a gente começa a ter essa vida, aí a gente vai entendendo o processo da encarnação. Aí Chico pergunta assim, a gente começa a desejar, eu queria ir embora, queria ir para o plano espiritual. A gente nem sabe o que vai encontrar lá, né? A gente fala que quer ir. Aí a gente fala assim, ó, Chico fala assim, desencarnar para quê? Para entrar outra vez na fila, pleiteando um novo corpo no mundo? É mesmo, né, gente? Se a gente sabe que uma encarnação não basta para a gente quitar na nossa dívida, vamos embora para pedir, entrar na fila novamente. E olha que só estão abrindo uma vaga às vezes. Essas moças não estão querendo mais nada. Uma vaguinha, quando abrem. E a gente já está aqui, olha, tem vaga à beça. Dizem que lá no Oriente Médio, norte da África, Alasca, está vaga, está vagando. Aí Chico continua assim, olha, é muito difícil ser criança, voltar novamente, né? O período infantil é uma espécie de doença para o espírito. Até que o espírito se reencontre consigo mesmo, já se passaram 18, 20, 30 anos. A criança está à mercê das circunstâncias. Vamos aproveitar ao máximo. Eu tomo muitos medicamentos, não porque tenha medo de desencarnar. Se já estamos aqui, vamos permanecer aqui pelo tempo que nos seja possível, uai, né? Então, voltar a ser criança, quando foi que a gente acordou mesmo para a vida? Cada um é que sabe. A gente vai acordar lá pelos quase, ele foi otimista, 18, 20 anos, geralmente a gente acorda, 30 e pouco, quando vem as primeiras dores, as primeiras, né, as primeiras contrariedades, que a gente começa a acordar e fala, gente, olha só, estou vivendo esse tempo aqui, estou esquecendo de dar atenção que eu preciso. Teve que vir a dor para me acordar, porque eu lépida, né, folgosa, com dia de sol, dinheiro no bolso, muita saúde e tudo ok, eu não vou ter tempo de pensar em Deus. Não tem, gente. Está tudo bem. Eu vou pensar em Deus. A gente só fala assim, ó, sai olho gordo, não é? É o que as pessoas falam. Agora, na hora que chega o inverno, que começa a levar as primeiras trovoadas, que vem para todo mundo, não tem jeito. Todo mundo passa por dor. Aí é que a gente começa, nem que seja para acusar a divina providência. Mãe, mas me escolheu mesmo, hein? Né? Nossa, uma coisa atrás da outra, já é pessoal. E começa a ficar naquela, aí eu vou tomar passe, eu já estou com problema, meu filho... Aí você começa. Começou o quê? A parar para pensar. Aí você cansa de pedir milagre, que o plano espiritual resolva, que vai parar a hora do milagre. Não tem milagre. É você que vai parar e falar assim, gente, por que isso está acontecendo, hein? Aí, de tanto acontecer várias vezes, mudando só os personagens, que as situações são as mesmas, só muda o personagem, você muda de cidade, a mesma situação acontece. Aí é quando você vai parar para buscar a causa. Dentro de você, a causa. O que está dando origem a esse tipo de consequência na minha família, na minha vida profissional? Parar de procurar isso nos outros, passar a procurar isso dentro da gente. O que está acontecendo, hein? Olha como é que eu ajo. Será que não sou eu? Será? Aí é a hora que você começa a se tornar uma pessoa mais reflexiva. Aí é a hora que você descobre que a ciência não tem todas as respostas, que não tem psicólogo na vida que vá responder, né? Porque não é a função dele mesmo. O que está dentro de você, é você que tem que botar a mão lá dentro e sacar. Quanto tempo isso demora? Não sei, depende da dor. Às vezes a gente cansa de bater cabeça naquela parede. Vamos procurar outra parede, até que a hora a gente encontra uma porta. Tem que sair para procurar, tem que fazer escolha, tem que aprender a discernir o que é bom do que não é bom para a minha vida. Esse é o processo de amadurecimento do espírito, essa liberdade de aprender a fazer escolhas mais maduras. Escolhe aí para mim o que for melhor. Eu sou uma pessoa muito simples, né? Não, uma pessoa muito preguiçosa, que não quer se dar o trabalho de escolher, porque se der errado eu falo que a culpa foi dela, ou foi do plano espiritual.
Tem gente que fala assim, eu como qualquer coisa, eu durmo em qualquer lugar. Está errado. Vai aprender a escolher o que quer comer, a quantidade, vai botar teu prato, vai descobrir o que quer vestir. Tem que aprender a fazer escolhas. Porque quem não fizer escolhas pequenas nunca vai fazer escolhas grandes. Vai descobrir se gosta de café fraco ou café forte. Não deixa ninguém botar nada, não. Vai aprender a sentir os sabores diferentes. Então, na vida, essa coisa, fulano é simplesinho, né? Não, é preguiçoso mesmo. Então, eu costumo dizer isso. O espírito tem que aprender a fazer escolhas. E assumir as escolhas. Escolhi esse café forte, né? Queimou meu estômago. Na próxima vez, escolhe um meio termo. Vai lá se adequando. Qual o problema de escolha? A coisa mais certa é que nós vamos errar. Coisa mais certa do mundo, vou errar. Não tem jeito, vou errar muito. Mas não erro porque eu gosto. Eu erro agora porque eu estou buscando aprender. É diferente do meu erro, daquele erro indiferente que não sabe, vou lá, vou acertar qualquer coisa, vou marcar A, B, ou C, ou D. Não. Eu fui lá, olhei, revi, refleti, ponderei. Eu tenho um caderninho que eu escrevo prós, linha, contras. Prós disso, contra disso. Que pró. Aí eu vou lá, naquela tabelinha. Eu penso escrevendo. Cheguei a uma conclusão, vou fazer isso. Deu errado. Olha, mas eu fiz tudo direitinho. Eu não fui mais assim, não. Não deu ainda. Mas por que não deu? Aí eu vou parar. E foi aqui, ó. Isso que eu achava que era pró, não é pró. Isso que eu achava que era contra, não é tão contra, é até a meu favor. Aí a gente começa. Aí na próxima vez, aquilo ali eu já não caio mais. Até que eu vou aprender. Né? Eu vou discernir. Esse é o barato. Então não é o plano espiritual que vai decidir se eu faço com A, com B, com C. Eu peço ao plano espiritual para me dar força, para me dar coragem, para me dar discernimento, para que o meu mentor me intua, me inspire o melhor caminho. É na hora da prece, na hora da reflexão. Essa é a importância da alma. Não tem corpo que faça isso. Deixe-se ficar em locais um pouco silenciosos, para abrir esse campo mental. Não tenho tempo. Tem sim. Abre mão de uma recreação, uma coisa dessa estafante, que as pessoas ficam o dia inteiro naquela televisão, ali se torturando. Separa um tempo. Como é que não tem tempo? O tempo aparece, né? Ou por necessidade, ou por vontade. Quando fica doente, o tempo aparece para a gente ir no médico. Então, vamos resolver um tempo. 15 minutos, de manhã, à noite, para entrar numa prece e ficar parado. Por que ficar parado? Porque a prece é o telefone que eu falo daqui para lá. Senhor, me dá... Né? Aquele bando de pedido que a gente faz, né? No final, obrigado. A gente para. Só que a gente para e sai correndo. O amigo espiritual queria responder. Você não pediu ajuda? Senhor, me ajuda a resolver esse problema. A gente fala aquela ladainha. O amigo espiritual que está do lado, que aproveitou esse momento, que você leu uma página de um livro, fez a tua prece, leu o teu evangelho, você está no momento adequado, na estação do rádio, pronto, para captar a mensagem dele, você levanta e sai correndo para o dia a dia. Ele falou, eu queria conversar, mas saiu agora correndo. Então, fica um pouquinho, já que você entrou naquele nível, naquela vibração na hora da prece, fica para ouvir. O que vai chegar? Quais são os conselhos naquele momento? Percebe ali a tua vida naquele momento? Deixa-se refundir nesse momento de meditação. Isso é muito importante. Isso é parte da alma. Isso é valorizar uma alma. Pedro, né, o apóstolo, denominava o organismo como sendo o seu tabernáculo. O que é um tabernáculo? Um templo sagrado, onde o corpo oferece ao espírito a santa oportunidade de se engrandecer para a vida. Então, isso aqui, Pedro falava que isso aqui era o nosso tabernáculo, um templo sagrado. Santificar nossas mãos, os nossos olhos, a nossa boca. É começar a observar o que nós temos, essa grandiosidade, essa grande circulação desse processo de respiração, nossos batimentos cardíacos. Gente... Né, nós somos uma potência aqui, né, uma construção, uma obra de Deus. Paulo de Tarso já fala que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, ele chama o corpo de vaso, em santificação, em honra. Ou seja, o vaso da criatura é o corpo que lhe foi confiado. Santificar.
esse vaso. O que algumas pessoas fazem? Superlotam esse vaso, né? Com o quê? Com excesso de bebida, com excesso de droga, com pensamentos que vão somatizar dentro desse corpo problemas mais tarde, vão saturar esse corpo de necessidades que ele nem tem. As pessoas morrem pelo que comem em excesso, gente. Ninguém pode estar morrendo por causa de fome, não. Morre pela forma errada que se come. Passa-se mal pelo excesso de comida que estão ingerindo às vezes. A gente começou a criar uma necessidade meio irreal. É quando você busca o bom senso. Meu corpo precisa disso tudo mesmo? Eu gasto essa energia toda? Às vezes eu não gasto mais a energia quando eu tinha 15, 18 anos, gente. Para que esse carboidrato todo, né? Então a gente começa a perguntar o que a gente tem feito das mãos, das pernas, dos pés, dos nossos olhos. Das mãos a gente vai lembrar sempre daquela poesia, né? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, flores. O que a gente tem oferecido com as nossas mãos? Essa é a parte do corpo que a gente tem que cuidar mesmo, a utilidade, que tipo de instrumento ele está sendo. A alma, voltam sim, um pouquinho só. A alma, ela tem uma passagem num livro dessas filosofias cetistas, onde o hindu ele busca muito tempo meditar, ficar em reflexão, e alguns entram no chamado Aram e não querem sair, né? Ficam ali meditando e não querem trabalhar. Então, tinha um guru que dizia o seguinte para os seus Shela. Shela é um aprendiz. Ele dizia o seguinte, que a alma deve alongar-se sobre os abismos cosmogônicos, enquanto o corpo executa seus deveres diários. Ou seja, você pode estar varrendo, meu filho, e a tua alma se alongando para o universo. Você não tem que estar ali parado. Então, você pode estar lavando um prato e a sua alma se desdobrando, irradiando. Depois ele fala, os que são bons demais para este mundo estão enfeitando algum outro. Enquanto você respirar o ar livre da terra, tem obrigação de prestar serviço agradecido. Enquanto nós estivermos aqui, vamos refletir, vamos rezar, mas vamos trabalhar em prol de todos. Para nós encerrarmos, vamos lembrar então, sempre, que o nosso espírito e o nosso corpo. O corpo precisa de higiene, prevenção, precisa se exercitar, precisa ser cuidado, sim. A gente não pega a nossa casa, não dá uma pinturinha lá, nem que seja de cal, não conserta uma telha, a gente também. A gente é um templo vivo. Não é a vaidade desmedida, é o cuidado com asseio, né? É arrumar um cabelo, é botar um batonzinho. Qual é o problema disso? Nós somos, que as mulheres sabem disso. Isso aí é muita vaidade. Eu conheço gente que não usa absolutamente nada e é muito vaidoso por não usar nada. O que garante o quê? Quem sabe está dentro do espírito, do coração? É Deus e seu mentor. Então, vamos aos médicos, vamos fazer atividade física para que esse corpo se alongue, tenha muita vitalidade. Vamos aproveitar essas frentes aí nas praças, né? Que nos oferece aí uma atividade física. Vamos fazer exercício de manhã, vamos respirar, vamos nos cuidar mesmo para a gente passar um tempo com qualidade nesse planeta, qualidade. Enquanto o alimento da nossa alma, que sejam os livros, que seja o estudo, que sejam as preces, que sejam as meditações, os bons amigos. Vamos alimentar o corpo e cuidar dele com as necessidades de corpo. E vamos atender o nosso espírito, que é imortal, com as necessidades. E que Jesus, os nossos guias espirituais, nos incentivem sempre a ter o bom senso, a ter o equilíbrio e cuidar da nossa alma e da nossa casa com amor, com carinho e agradecimento por esse templo sagrado que me mantém aqui até hoje. Um olhar que, ao nosso desencarnar, a gente possa olhar para o nosso corpo com um olhar agradecido. Obrigado pela oportunidade que me ofereceste também como veículo desta encarnação. Que Jesus abençoe a todos nós.